Certa vez eu recebi uma mensagem de uma amiga que afirmava o seguinte: todo anjo precisa de um demônio que de vez em quando o convide para tomar um café. Eu sou o Cláudio Chaves e neste vídeo eu vou comentar um pouco sobre por que os chamados patriotas não subsistiriam sem o comunismo. Porque para esse grupo, né, o comunismo ou o chamado comunismo é tão importante, é vital, né? O que essa mensagem nos traz como lição, como ensinamento, é que normalmente, né, o bem ou o suposto bem, a suposta bondade, né, de muita gente precisa de um pretexto, precisa de algo supostamente ruim para combater e assim a sua bondade se sobressair. É como se a luz, né, precisasse das trevas para ser valorizada. Não é? É como se todo mundo, né, precisasse adoecer em algum momento, né, para valorizar a saúde. É como se alguém precisasse, né, como se as pessoas precisassem, toda pessoa precisasse de alguém que a fizesse adoecer para que ela reconhecesse, né, o valor da saúde. Né? E volta e meia a gente realmente fala essas coisas, né? A gente só sabe o valor das coisas quando perde, a gente sabe que valorizar aquilo que tem, enfim. Então é esse o sentido dessa afirmação que a minha amiga me mandou. Então, nesse sentido, né, a gente precisa compreender, né, essa série de narrativas, né, que essas pessoas vão criando, né, essa chamada polarização, e vão criando fatos, né, narrativas, né, enfim, tentativas de explicação para as coisas. Então, o que ocorre é o seguinte: nós estamos diante, e sempre vamos estar, do que eu chamo de paradigmas rivais. São cosmovisões, são compreensões de mundo, de sociedade antagônicas, né? Por isso rivais, que se rivalizam, né? Que uma tenta combater a outra. Isso, de certa forma, é natural, isso sempre existiu, sempre vai existir. Então, assim, acreditar, né, que uma eleição, que o julgamento de alguém, que a prisão de um ou outro, de um determinado grupo vai acabar isso aí, vai pacificar tudo e vai voltar. Não, toda tranquilidade. Sabe qual a real razão de toda essa crise, de toda essa chamada polaridade ideológica, etc e tal? Tem uma razão fundamental, né? E a questão está relacionada à classe. Ou seja, todas as vezes que o capitalismo enfrenta uma crise, né, profunda, né, ele demora para se reajustar, né, para se renovar e engrenar novamente e continuar como o sistema preferido, como o sistema chamado ideal. Isso é só você procurar na literatura, né, procurar na história, e todas as vezes que o capitalismo entrou em crise por conta das suas próprias contradições internas, porque o capitalismo não consegue responder, né, às demandas da sociedade, ele não consegue entregar aquilo que ele promete, que ele diz que promete, a sociedade se frustra, né, e em algum momento ela vem cobrar essas promessas e acontece a crise, acontecem as crises. Todas as crises do capitalismo foram assim. E aí, quando acontece essa crise, né, ele aciona o demônio, né, convida o anjo para tomar o café. Ou seja, é preciso, a cada crise do capitalismo, encontrar um culpado. Né? E quando não há uma criatividade, né, para elaborar um culpado, né, um novo, uma novidade, então se recorre àquelas estratégias que já são conhecidas, não é? Mas com o poder midiático, com o poder econômico, com muitas alianças, não é? Consegue se requentar, consegue se reavivar, se reacender essas mesmas narrativas e surte efeito.
não é? Então, vejamos, no caso do Brasil, que nós estamos vivendo atualmente, né? As pessoas que alardeiam, né, que propagam, que compartilham, que anunciam constantemente, diuturnamente, que nós estamos sob uma ditadura comunista, não é? Que nós estamos sem liberdade, que a liberdade está ameaçada, que a família está ameaçada, a igreja, a religião, e etc. E essas pessoas continuam falando, e as coisas continuam acontecendo, igreja não é fechada, né? As pessoas continuam usando a internet, continuam tendo eleição, as pessoas que defendem esses posicionamentos continuam falando, continuam tendo representantes eleitos, continuam aumentando seus representantes nos parlamentos, mas elas insistem nessa narrativa, né? E elas vão sempre, né, apenas adequando as circunstâncias. Vou fazer aqui um breve retrospecto, né, dessas narrativas. Observemos, por exemplo, que lá em 2016, a partir de 2016, quando começa o processo de impedimento da presidente Dilma, né, a narrativa, a grande narrativa, era a questão da corrupção, né? O próprio processo de impeachment começou com a questão de corrupção, de corrupção, de corrupção. Aí depois não encontraram nada de corrupção, aí criou-se a narrativa da pedalada fiscal, né? Mudou-se, né? A questão não era mais por conta de corrupção. Aí depois vem a questão do kit gay, por exemplo, né? A potoca mais fácil de desmascarar, porque qualquer pai, qualquer mãe que tem filho matriculado sabe que nunca existiu, nunca recebeu esse kit, etc e tal. Então, depois de um tempo, essa narrativa perdeu força. Aí surge o banheiro, né, unissex, né? Aí surge, né, o fechamento da igreja. E essas narrativas elas vão perdendo força e vão surgindo outras, né? A gente tinha, por exemplo, a narrativa tinha essa do kit gay, tinha aí do Foro de São Paulo, né? E aí foi se adaptando, né? E foi a questão da corrupção. Aí depois mudou o slogan durante a campanha: conhecereis a verdade vos libertará. Aí depois Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Aí depois é a defesa da família. Agora já não é mais o combate à corrupção, já não é mais o combate à doutrinação comunista. Nas escolas já não é mais o combate ao kit gay. Agora é a defesa da família, né? Porque as igrejas vão ser fechadas, né? Não vai ter mais religião cristã no Brasil. Nós estamos sofrendo cristofobia e etc e tal. Então, agora se coloca o slogan Deus, Pátria e Família, né? E aí se cria uma narrativa de que nós temos um inimigo, que é a corrupção, que é o PT. Só que o PT sai do poder, né? O Lula é preso, os empresários que apoiavam o PT são presos e tal. Então, vamos protestar contra o que agora? Tá? Não, mas tem que ter um protesto, tem que manter um protesto, mesmo o governo estando no poder. Então, o próprio governo convocava protestos, né? Então, cria-se uma ficção, cria-se um inimigo. É a questão do demônio para tomar o café, né? Tem que ter um demônio, tem que ter um inimigo para combater. Mas o inimigo normalmente é o governo, mas o governo é nosso. O governo é patriota, o governo defende a família, o governo é terrivelmente cristão, indica ministro terrivelmente evangélico. A gente vai protestar contra o quê? Os corruptos estão presos, estão fora do poder, os comunistas não estão mais dando as cartas. E agora? Então cria-se, né? Não, nós temos o Centrão, né? O Centrão é o inimigo, não deixa o governo, o presidente governar. Então vamos protestar contra o Centrão. Mas aí o governo se alia ao Centrão. Não, então agora vamos protestar contra o STF, né? Contra a ditadura do TSE, não é? Então sempre, né? E agora contra a liberdade. Então você percebe que essas narrativas elas vão mudando, elas vão se adequando conforme a necessidade. À medida que uma narrativa perde força, à medida que um inimigo criado, um inimigo fictício, inventado, fabricado, né, ele perde força. Então, por que que os patriotas, os chamados patriotas, né, os extremistas, não é, os antidemocráticos, aqueles que não concordam com a pluralidade de ideia, a pluralidade de gênero, a pluralidade de pensamento, a pluralidade de cultura, não é?
essa diversidade toda, porque é isso que os incomoda. Porque eles querem uma sociedade unitária, com um pensamento único, um único Deus, um único governo, um único pensamento, uma única filosofia. Não é? E essa filosofia, obviamente, é a deles, é a que eles decidem. Né? A religião é a que eles decidem. Como eles falam, o Brasil é um país cristão. O Brasil é o que ele quiser ser, ninguém pode impor, ninguém tem esse poder. Quem quiser ser cristão, pode ser cristão. Quem quiser ser muçulmano, é muçulmano. Quem quiser ser judeu, é judeu. Quem quiser ser satanista, é satanista. Não tem esse negócio de Brasil é cristão. Ninguém pode impor isso. Mas eles entendem que é assim. Então, eles precisam, né, para intimidar as pessoas, né, para colocar o medo, para sustentar essa narrativa de que existe um inimigo que a gente precisa combater, né, que eles estamos à beira de uma catástrofe, né, espalham esse pânico, tudo isso fabricado. Então é muito importante o comunismo para eles, mesmo que não exista, mesmo que nunca tenha existido no Brasil, mesmo que a União Soviética tenha caído em 1989. Mas essa narrativa surte efeito. É aquela história do bicho papão para criança, né? Imagine uma criança que já tem 16, 17 anos e você consegue fazer com que ela durma no horário certo, com que ela faça a lição, com que ela vá para a escola, com que ela tome banho, tudo direitinho, só dizendo que se ela não fizer isso, o velho do saco vai pegá-la. Né? O bicho papão vai vir à cama dela à noite. Entende? É como quando ela tinha 2 anos de idade. Não é excelente, não é maravilhoso você lançar a mão sempre desse instrumento? Então é o que eles fazem. Né? Por isso que o comunismo é importante para eles. Não é? Mesmo que seja um comunismo que eles mesmos criem. Ou seja, essas pessoas precisam de narrativas. Porque o que elas defendem, né, são coisas insustentáveis. E elas não vão parar de criar narrativas. Podem ter certeza disso. Né? Podem prender, podem protestar, podem fazer. Elas não vão parar. Porque sempre o capitalismo vai ter crises. E sempre que ele entrar em crise, eles vão encontrar um culpado, né, para proteger o capitalismo, para dizer que a culpa não é do capitalismo. Você pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir. Se achar relevante, compartilhe e vamos continuar a discussão.